Dr. Wellington, hoje nós estamos na nossa terceira entrevista falando sobre o caso Passárgada. O senhor falou sobre a questão toda de como que foi o começo do processo, como o senhor teve o contato com o escritório. Agora, hoje, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a questão da prisão. Quando o senhor estava lá dentro, o senhor percebeu que mesmo com todo o objetivo, né, das coisas que o senhor declarou já em entrevistas anteriores, com o objetivo de trazer o melhor para o município, o senhor estava preso? Qual foi a sua reação? Como que essa ficha caiu para você? Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer uma retificação na minha fala passada. Quando eu disse, e ficou parecendo que eu sofri bullying, eu citei dois secretários, o secretário de administração e o secretário de fazenda. Então ficou parecendo que eu sofri bullying dos dois, o que não é verdade. Eu não sofri bullying daqueles dois, eu sofri bullying de um monte de gente. Agora, aqueles dois secretários, um era secretário de Fazenda e o outro de Administração, eles, no primeiro momento, eles tiveram uma certa dúvida sobre o que geraria esse contrato com o Dr. Valsemir e quais os benefícios que trariam para o município. Então, eu gostaria de fazer aqui essa retificação, né, em relação a esses dois secretários, que eu acho que a gente nunca é tarde para a gente analisar o que a gente falou, e mesmo porque é uma história, né, que a gente, no momento que a gente está relatando, a gente fica um pouco sensível, né, em função de um erro dessa, que eu vejo que é um erro do judiciário. Infelizmente, as tais das liminares, as tais das decisões precipitadas, né, a gente lamenta. Então, que fica aqui essa retificação em relação àqueles dois secretários, que foi o de administração e o secretário de fazenda, que eu não quis dizer que eu sofri bullying deles, não foi isso, tá? Então, espero que tenha entendido, né, essa pequena correção. E outra coisa, eu também fui abordado na rua por algumas pessoas, inclusive, né, até pessoas que eram, nem sei se são mais, né, que eram do Partido dos Trabalhadores. Uma professora, ela até uma conversou comigo na rua e outra até mandou um recado para mim perguntando aonde que eu quero chegar e por que esse assunto está encerrado, por que esse assunto está enterrado. Olha, lamentavelmente desse assunto, né, quem foi enterrado foi o Dr. Valsemir, que sofreu uma úlcera em função de ter ficado num presídio por mais de 30 dias, quase 40 dias, né, num cubículo de uma cela. Para quem, se alguém não conhece, deveria fazer uma visita ao sistema penitenciário podre desse país. E lamentavelmente está enterrado sim, mas é o advogado que ganhou a causa e que trouxe aquela riqueza que é de fundamental importância, a gente está citando. E para esses meus amigos que gostariam, né, amigos, desculpe, amigo entre aspas e parênteses de concreto, para eles que é importante, acho que aquilo que eu falei na primeira entrevista, a verdade, ela não pode continuar escondida, não é? Eu disse desde o primeiro momento, porque eu tive, como diz Carreira Alvim, né, que também sofreu uma situação semelhante, um dos maiores jurisconsultos do Brasil, eu também tive no olho do furacão. Mas esse furacão que passou na minha vida, eu acho que ele serve de exemplo. Eu tenho muito orgulho da minha família, e se eu tivesse ouvido alguma dessas pessoas que me abordaram, né, que na época me sugeriram que eu fizesse como o Fênix surgisse das cinzas, né, se eu fizesse como eles, eu ia demonstrar que eu sou assim tão fracassado quanto eles. Então, nós vamos continuar sim a entrevista, e o objetivo é exatamente que toda a sociedade saiba o que aconteceu, toda a sociedade saiba que nas minhas contas não foram um centavo, todo esse dinheiro foi canalizado para as obras públicas, e acho que isso já passou da hora do ex-prefeito Júlio Barros se manifestar, porque a principal figura política, né, foi a dele, a nossa administração, a administração pela qual eu fiz parte, foi uma das melhores.
e com certeza ela vai ficar na história de Conselheiro Lafaiete. Mas lembrando que as eleições do ano que vem estão chegando, e aí esse ano, como não tem eleição, como eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato a nada nas eleições do ano que vem, mas na eleição do ano passado, eu me lembro, e é por isso que eu resolvi estar colocando exatamente nesse ano ímpar, né, que é um ano onde a gente não tem eleição, na rodoviária de Conselheiro Lafaiete, por volta de meia-noite, nas vésperas da eleição, né, eu recebi um monte de agressões de natureza verbal, né, de uma pessoa, de um cidadão que se passava e se dizia fazer parte de um movimento chamado, um movimento que eles dizem de basta, mas que não tem nenhuma identificação, é um movimento clandestino. Inclusive, soltaram panfletos apócrifos da minha pessoa, e também não poderia deixar de estar colocando aqui, porque quando eu falei da administração que antecedeu a nossa, mas eu me esqueci que nós, nas eleições do ano passado, num dos programas eleitorais, especificamente no programa do candidato Democratas, né, quando lá tinha algumas pessoas que apoiaram o então candidato Vicente, dentre elas o secretário de governo do Anastasia, o Danilo de Castro, né, quando ele se referiu que Lafaiete viveu um momento tenebroso, né, com a visita da Polícia Federal, e lamentável também que naquele programa, né, o atual, que hoje assumiu uma vaga de deputado, Glaicon Franco, né, também apoiava aquela candidatura do Vicente. E toda eleição vem essa história. Toda eleição eles levantam, né, essa situação, e eu espero que, aliás, parabéns aí ao jornal SOS Conselheiro Lafaiete, porque isso vai ficar gravado. Eu acho interessante essas gravações, porque elas ficam lá, né, nos anais do jornal, e com certeza muita gente, talvez, se quiser, né, eu acho natural que aproveitem essas gravações como prova. E tudo que eu estou dizendo está escrito, tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho passado isso para os jornalistas, né, e para a direção também do jornal SOS Conselheiro Lafaiete, e as pessoas que quiserem também podem me mandar um e-mail, eu até autorizo a divulgação do meu e-mail, depois eu vou estar falando com eles, porque eu acho que é um ano importante, né, para que a gente esteja falando o que aconteceu. Mas então, agora nós vamos ao que aconteceu naquele dia 8 de abril de 2008. Foi a pergunta? A pergunta foi o seguinte, porque um dia vocês estavam envolvidos num processo de melhoria da cidade. No outro dia você se viu preso, junto com o próprio prefeito. Quando você tomou consciência de que tudo aquilo que estava sendo feito te levou para a prisão, qual foi a sua reação, Wellington? Como é que você viu aquele momento? Olha, é um momento que eu não desejaria. Eu não tenho inimigos, né? A gente costuma ter alguns adversários, a vida política é assim, mas no dia 8 de abril de 2008, né, exatamente às 6 horas da manhã, eu tinha acabado de chegar de uma festa de aniversário da minha esposa, e eu fui acordado com pessoas trajando roupa preta, com armas de grosso calibre, que eu nunca tinha visto igual, apontado para a minha cabeça. Exatamente às 6 horas da manhã, invadiram a minha casa e apontaram essas armas e mandaram eu levantar com várias perguntas, inclusive que eu acho que as crianças, os jovens que acompanham não têm o direito de ficar ouvindo isso, eu me recuso a falar. Mas foi um susto muito grande. Tratado como bandido? De alta periculosidade, porque as armas que foram usadas
apontadas para um advogado, independente se fosse advogado ou não, fere a dignidade humana. Porque pela Constituição, até que se prove o contrário, todos são inocentes. E esse tratamento que eu recebi, né, foi um tratamento de bandido, de alta periculosidade, que de chegar chutando tudo, jogando as gavetas, armários, tudo que eu comprei com muito suor, que não foi com dinheiro de nenhum desvio de verba alguma. Então é lamentável, eram 2 mulheres e 3 homens. Teve ameaça? Eles perguntaram, saíram revirando tudo, perguntaram onde estava isso, onde estava aquilo, inclusive perguntas, tem armas, tem drogas, né? Que isso? Roupa íntima revirada no chão, anda logo, nós estamos com pressa. Eu levei um susto. Depois, quando eu perguntei o que eram, foi que eles então me mostraram a carteira, e aí que eu pude ver que se tratavam de policiais federais. E é lamentável que na ação, né, eu até quero estar colocando, eu ajuizei uma ação, e nessa ação a delegada que comandou a equipe, ela fala que foi tudo muito tranquilo. Se você vê o que ela fala aqui, se a população, inclusive quem quiser, está à disposição, né? Está à disposição para olhar o processo que eu movi contra a União. Então aqui tem o depoimento, aqui tem a fala, eu vou depois te mostrar, da delegada que comandou. Agora, eu acho que nada disso precisava acontecer, esse susto, porque é um susto, né, que uma família, crianças, tinha um menino de 1 ano, recém-nascido, prematuro, tinha um outro menino de 10 anos, a empregada, né, a nossa grande colaboradora, por sinal uma pessoa que a gente tem grande consideração, e muito mais a partir dessa data, ela não sabia o que fazer. Nada disso precisava ter acontecido, poderia ter batido na porta, né, e pedido licença e chamar a gente. Obviamente, na qualidade de advogado, eu saberia dar o tratamento à altura e sem nenhuma reação, porque como se tratava de uma decisão judicial de busca de materiais suspeitas de corrupção, obviamente que eu iria mostrar tudo, não vejo nada de anormal. Isso é um procedimento que a gente, como advogado também, né, quando a gente pede também uma busca e apreensão de determinado bem na casa de alguém, né, isso faz parte do nosso dia a dia, a gente pede, mas a gente pede com devido respeito à dignidade humana. Então, a dignidade humana, que é o artigo 3º da nossa Constituição, foi violada. Wellington, na Nelson Hungria, você sofreu algum tipo de truculência também? Olha, na Nelson Hungria, no presídio de Conselheiro Lafayette, no presídio de Congonhas, em todo o sistema carcerário administrado pelo governo do Estado, o tratamento é unificado. O tratamento é unificado, não existe diferença. Por isso que quando eu digo que as pessoas deveriam visitar o presídio, porque tem muita gente lá precisando também de uma fala, alguém que por uma razão ou outra, né, foi preso e não nos cabe essa análise, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Mas o sistema é um só. Lá, eu até gostaria de estar nas próximas, porque é uma longa história do acordar às 6 horas, né, com armas apontadas na cabeça, e pensando que eram inclusive ladrões. Eu cheguei na hora, eu pensei que eram ladrões que estavam invadindo, porque as roupas não tinham identificação. Depois que eu pedi o que estava acontecendo, foi que eu fiquei sabendo. Então o tratamento lá é pior. O tratamento lá foi pior ainda. Por quê? Porque lá, primeiro que eu não podia ter ido para lá. Nos próximos capítulos eu vou estar mostrando. Para finalizar e para deixar que a gente possa explicar o que aconteceu, toda essa trajetória das 6 da manhã, porque veja bem, dia 8 de abril de 2008, das 6 horas da manhã até a 1 hora da manhã do dia 9,
nós não tivemos sossego. Foi o dia, não precisa morrer para conhecer o inferno, não. O inferno é aqui mesmo. Quando as coisas são mal feitas ou são feitas com alguns intuitos de obter provas daquilo que não é a verdade, né? E essas coisas podem acontecer. Então, eu me reservo para o próximo, porque daí eu vou estar explicando, né, o que é você passar alguns dias dentro de uma celinha que só tem uma cama pequenininha de 70 centímetros de largura, aí o total é 1 metro por 1,5, não tem chuveiro, não tem, é uma latrina, é um buraco que tem lá, mas eu vou falar isso na próxima reportagem. Muito obrigado, um abraço.